Bom, boa noite, a paz do Senhor a todos que entraram. Nós vamos iniciar agora o estudo bíblico, da Escola Bíblica Casa de Zadok. Como eu respondi aí nos comentários para vocês, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. É um estudo bíblico totalmente gratuito. Nós não cobramos nenhum real para você acompanhar os estudos da Bíblia por completo. Nós vamos fazer livro por livro, até o último livro da Bíblia. Antes de qualquer estudo bíblico, tá? É importante a gente lembrar que a gente sempre tem que estar orando, pedindo discernimento, sabedoria do Espírito Santo, para que ele conduza, o nosso estudo bíblico e que a gente entenda melhor sobre o que nós estamos lendo, tá bom? Então vou pedir para você curvar sua cabeça por um instante, somente para a gente estar orando e pedindo a Deus a sabedoria e o discernimento. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia e pelo Teu cuidado. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, que o Senhor possa, meu Deus, estar conduzindo, direcionando esse estudo. Que a Tua presença neste lugar também se faça presente aonde essa live chegar, Pai. Cada pessoa que assistir através das redes sociais também possa ter um sinal, Pai, da Tua presença. Também possa, meu Deus e meu Pai, ser transformado pela Tua palavra. Senhor, que o Senhor possa, enquanto nós estivermos ministrando esse estudo bíblico, o Senhor tem a liberdade para curar, para libertar, para transformar, Pai, a vida de cada um. Transforma-nos, Senhor. Repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo planejamento do inimigo. Que os nossos olhos e os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, Pai. Derruba, Pai, todos os escudos, todos os bloqueios, Pai, dos nossos corações. E que a Tua presença, Pai, possa entrar nas nossas vidas e fazer morada. E que a Tua palavra seja guardada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso, nós vamos iniciar agora o nosso estudo bíblico. Eu vou ler com vocês do versículo do 1 ao 7, tá? Você pode pegar a sua Bíblia, capítulo 10 do livro de Jó. Nesse capítulo é importante a gente lembrar que Jó, ele expressa a dor da sua alma, ele demonstra como ele se vê pequeno, ele demonstra como ele vê que Deus é soberano, além de Deus ter a autonomia, de criar ele, de formar ele, de ser bondoso com ele. Deus também é o único, ele reconhece que Deus ele é o único capaz de pôr fim à vida dele. Então ele pede misericórdia de Deus, ele pede, suplica a atenção de Deus, ou que pelo menos Deus fale para ele se há algo de errado, nele, para que Deus possa guardar, para que Deus possa socorrer ele. Então é muito bonito a honestidade de Jó, a gente vê a alma de Jó, cada resposta que ele vai dando para os amigos dele, porque a partir de agora a gente vai sempre ver esse debate, entre os amigos falando alguma coisa e Jó respondendo. A primeira, a segunda fala, a terceira fala dos amigos de Jó, mas Jó vai dando uma resposta muito bonita, porque nós conseguimos ver uma oração, uma honestidade no coração de Jó. E nesse versículo nós vamos ler do versículo 1 ao 7, Jó pede que Deus ouça ele e reconhece que ele tem sofrido sim, mas ele pede a Deus a misericórdia. Então vamos lá, versículo 1, tá? Estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Versículo 2, pedirei a Deus, não me condenes, faz-me saber o que tens contra mim. Versículo 3, será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Versículo 4, por acaso tens olhos de gente, ou vês tudo como vê uma pessoa? Versículo 5, são os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Versículo 6, para te informares da minha iniquidade, indagares o meu pecado. Versículo 7, bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da sua mão. Então é muito bonito, principalmente nesses primeiros versículos do capítulo de Jó, nós vemos aí que ele já começa com um desabafo, um desabafo da alma dele. Ele já começa falando, olha, estou cansado de viver, darei livre curso à minha queixa, falarei da amargura da minha alma. Então Jó, ele não esconde que ele está cansado, ele não esconde que ele está fraco, ele não esconde que ele está desanimado. Ele começa a fazer uma oração, uma súplica para Deus, porque aqui ele está conversando com Deus e ele está falando, olha,
eu estou sendo sincero, né? Ele fala, darei livre curso à minha queixa. Eu estou fazendo, né, a minha queixa, a minha reclamação para Deus, porque a minha alma está doendo, o meu corpo está cansado, o meu espírito está fadigado, a minha alma está amargurada. Ele é sincero, irmãos. E aí é algo muito bonito que eu abro um parênteses aqui para essa importância da oração sincera, porque Jó poderia muito bem fazer como os amigos dele estão ali presentes, né? Ele poderia muito bem falar coisas assim para agradar os amigos. Ele poderia falar coisas muito bonitas porque ele era conhecedor, né? Um dos amigos fala pra ele, olha, você falava muito bonito, dava conselhos pros outros, e agora quando chega a sua vez você fica reclamando, você não fala bonito como você fala bonito pros outros, né? Quando o problema é com você, você tá agindo diferente, você tá reclamando, você tá amargurado, você tá... Mas Jó, ele é dessa maneira, irmãos, justamente pela sinceridade de relacionamento que ele tem com Deus. Ele prefere falar com quem pode, e aí ele vai continuar reconhecendo a Deus. Ele fala, ó, pedirei a Deus, não me condenes. Ele vai continuar pedindo para Deus, ó Deus, me faz saber por que você está me condenando, por que eu estou sofrendo, porque eu não pequei contra ti. Ele fala, bem sabes que eu não sou culpado. Então se você puder me falar por que eu estou sofrendo, por que está acontecendo. E aí ele puxa, né, por acaso você é como ser humano para me condenar, para me julgar. Por quê? Porque os próprios amigos, irmãos, quem ele tinha de apoio foram as pessoas que julgaram ele, foram as pessoas que deram certeza que Jó estava passando por aquilo, por simplesmente ter errado em alguma coisa, por ter pecado, porque a crença da época, né, culturalmente falando, era que ele só passa por isso porque ele errou, ele só está passando por isso porque ele pecou. E aí Jó, ele vem falar, olha, eu não pequei, mas Deus, ele é tão grande, ele é tão soberano, que se ele quiser fazer isso comigo, quem é que vai me livrar dele? Quem é que me livra da tua mão? Ele fala para Deus, olha, não há ninguém que possa me livrar da tua mão. Então ele reconhece uma soberania da parte de Deus, ele reconhece quanto Deus é maravilhoso, ele reconhece o tanto que Deus é poderoso, e nós vamos ver nos próximos versículos, né, que ele fala, olha, foi você que me formou, você sabe que eu sou fraco, você sabe que eu sou pó, você sabe que eu sou barro, e você tá fazendo isso comigo e vai acabar comigo, né, e isso é incrível. Por quê? Porque nós estamos falando de uma coisa que não era costume da época, né? Então, é a sinceridade dele. Eu tenho aqui uma pergunta, Gilberto, né? Gilberto tá perguntando, você é de qual igreja? Gilberto, nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok, tá? Lá no YouTube tem a Escola Bíblica Casa de Zadok, nas redes sociais tem a Escola Bíblica, é uma escola bíblica totalmente gratuita. O canal, ele é da Escola Bíblica Casa de Zadok, então são vários obreiros, né, de ministérios diferentes que se uniram para dar estudo bíblico gratuito, para dar seminário, palavra, pregações, totalmente gratuito. Agora, igreja, né, de ministério, eu, Bárbara, né, eu congrego na igreja de Pademi junto com a pastora Nayara. Mas aí somos eu e a pastora Nayara que congregamos ali na igreja de Pademi, tá bom? Mas a Escola Bíblica Casa de Zadok, ela é independente de igreja. Por quê? Porque nós recebemos obreiros de outros ministérios, né? Ajudamos no seminário, curso, palestras, pregações, tudo totalmente gratuito. Então vamos continuar. Jó tem aqui, ele continua, né, no versículo 8, aí eu vou ler com vocês, do 8 ao 12, tá? As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora queres me destruir. Versículo 9. Lembra-te que me formaste como um barro e agora queres reduzir-me a pó. Versículo 10. Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? Versículo 11. De pele me vestiste e de ossos e tendões me teceste. Versículo 12. Tu me deste vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Então, do versículo 8 ao 12, ele vai dizer que a respeito da criação do homem, né? Ele vai dizer a respeito do tanto que ele é frágil,
do tanto que ele não dá conta, né, de fugir da mão de Deus, porque ele é barro. E aí ele suplica a Deus: olha, as tuas mãos me fizeram, porém agora as tuas mãos querem me destruir, né? Nós já falamos isso aqui nas outras lives, né? O quanto é magnífico, porque tudo isso que Jó passa, em nenhum momento Jó dá crédito para o inimigo, né? Jó, ele sempre declara que é Deus que está permitindo aquilo, é Deus que é soberano para estar ali. Então isso é maravilhoso, porque ele fala: olha, Senhor, lembra-te que eu sou barro, lembra-te que eu sou falho, e agora você quer me destruir, quer me reduzir ao pó de novo. E aí ele vai falar: olha, de pele e carne me vestiste. E eu acho bonito que ele fala: ó, tu me deste vida e bondade. Então ele fala: olha, Senhor, se eu sou bom, é porque o Senhor colocou bondade em mim. Se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor me criou com carne, com tendões. O Senhor criou minha... E teu cuidado me guardou o meu espírito. Então imagina só, irmãos, você tá passando por um luto, né? Você perdeu todos os filhos, você foi roubado de tudo que você tinha, você perde todas as ovelhas, todos os sacrifícios são consumidos, você não tem mais sacrifício para dar, você não tem mais família, você não exerce mais o ofício de sacerdote. Por quê? Porque nessa época, nós estamos falando numa época ali dos sacerdotes, né? Abraão, Jacó, daquela época que o homem tinha esse papel de sacerdote. Então ele, como Jó, ele não tem mais isso, ele não tem mais como fazer o ofício, porque tá cheio de ferida, ele tá cheio de machucada, ele não consegue mais, ele não tem mais bens, ele depende agora da caridade das pessoas para comer, ele depende, né, da boa vontade dos outros. E os amigos dele vêm ali, assistem aquilo ali, mas ele fala: olha, tu me deste vida e me deste bondade. Se eu sou bom é porque o Senhor me deu. E se eu hoje estou aqui, é porque o teu cuidado guardou o meu espírito. Irmãos, como isso é valioso. Você reconhecer que mesmo no meio de todo o caos, Deus ainda está cuidando de você. Olha que ironia, enquanto o inimigo declarou para Deus, falou: se você tirar tudo que ele tem, ele não vai reconhecer mais você, ele não vai te adorar mais, ele não vai mais ser justo, não vai ser mais reto. Mas a retidão de Jó, a justiça dele, a integridade dele, não estava nas ovelhas, não estava nos bens, não estava nas coisas, não estava nos filhos. A integridade e a retidão de Jó não estava nos benefícios que ele tinha, o que ele recebeu ao servir a Deus. A integridade dele, a retidão dele, estava dentro dele, a bondade que Deus deu para ele. Porque mesmo em meio a perder tudo isso, ele fala: se existe bondade em mim, foi você que colocou. Se o meu espírito está aqui, foi porque você guardou. Porque se você quiser me destruir, eu estou em tuas mãos. Você me formou e você consegue me destruir, e ninguém consegue me livrar da tua poderosa mão. Isso, irmãos, falta hoje em nós. Falta hoje em nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que proclamamos o Evangelho, que lemos a Bíblia, que fazemos cultos a Deus, estamos às vezes todo domingo ali dentro da igreja, mas acontecem os problemas, acontecem as dificuldades. Talvez o presente que você ganhou não é da cor que você queria, talvez o marido que você tem não é do jeito que você esperava, talvez os filhos têm crescido e não têm sido suprido as suas expectativas. Mas tudo isso que acontece, que às vezes desilude o ser humano, né? Desilude eu e você. Será que nós temos tido essa postura reta e justa de Jó? De falar: olha, o Senhor tem todo o poder. O Senhor tem me guardado. Então, se acontece o que eu quero ou não acontece o que eu quero, você continua sendo meu Deus. Você continua sendo o que eu quero. A sua presença é o que eu quero. A sua vontade na minha vida é a única coisa que eu reconheço. Por quê? Porque nós vemos um evangelho hoje que tudo que acontece, irmãos, tudo, praticamente, a gente fala assim: é o inimigo. Entendeu? É o inimigo, é fulano, é ciclano. Parece que todo mundo tem poder, tem autoridade para atrapalhar a sua vida, para fazer alguma coisa contra você. E falta isso de Jó em nós hoje. De falar: olha, se aconteceu sim, ou se não aconteceu nada, foi permissão de Deus. Se aconteceu o que eu queria, ou se aconteceu nada do que eu queria, foi a permissão de Deus. Só Deus é soberano na minha vida. Será que Deus, ele tem, irmãos, esse posicionamento dentro da sua vida?
Eu vejo nessa situação de Jó, principalmente no capítulo 10, o reconhecimento de Deus como o único Deus, Senhor e Salvador. Por quê? Porque às vezes, os únicos 2 mandamentos que Deus deixou pra mim e pra você, ele fala assim, ó, ame a Deus sobre todas as coisas, né? Tenha só Deus como Senhor e Salvador, e ame os outros como a si mesmo, né? Deus, em diversas palavras, em diversos livros da Bíblia, vai falar pra mim, pra você, olha, ele não divide altar, né? Ou você adora a Deus, ou você adora outros deuses. Não tem meio termo. Onde existe outras coisas, outros deuses, Deus se retira. E aí, esse é o reconhecimento de Jó, de que ele vê Deus como o único Deus. Porque eu e você podemos falar, né? Eu vou dar a paz do Senhor pro irmão Robson, a paz do Senhor, irmão. Nós vemos aí várias pessoas proclamar que conhece a Deus, que só serve a Deus, que ama a Deus, mas na hora de você agir, na hora de você falar, na hora de você declarar que você só vê Deus como sustentador da sua vida, aí é onde nós falhamos. Nós achamos que o inimigo, nós achamos que as pessoas, nós deixamos com que a família, nós deixamos com que os filhos ou que o próprio mundo tome esse lugar de Deus. Nós achamos e declaramos isso. E aí no versículo 13 em diante, ele vai dizer assim, ó: mas ocultaste essas coisas no teu coração, e agora sei que este era o teu plano. Versículo 14: se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Versículo 15: se for iníquo, ai de mim, e se for justo, ai eu não ouso nem levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Então, mesmo fazendo tudo que eu posso para ser justo, para ser reto, mesmo assim eu ainda nem consigo ser. Por quê? Porque só Deus é justo, só Deus é reto. E aí ele vai dizer: porque se eu levanto a cabeça, tu me caças como um leão feroz, e de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. E aí ele vai até o versículo 22 falando assim: porque me tiraste do ventre da minha mãe, eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu, e já no ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que um pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Então, irmãos, é maravilhoso que ele relembra, né, a história ali do oleiro e do barro. Ele fala: olha, assim como você me criou, você sabe que eu sou barro, você sabe que eu sou carne, você sabe que eu sou falho. E aí ele fala: mesmo que eu quisesse ser injusto, se eu for injusto, né, se eu pecar, eu sei que você não vai me perdoar. E mesmo eu sendo justo, mesmo eu fazendo tudo certo, mesmo assim eu ainda sou falho, eu ainda sou miserável, eu ainda não sou nada, nem para levantar a cabeça. Por quê? Porque você tem um poder maravilhoso, você é soberano, você consegue fazer o que quiser comigo. E aí eu acho isso incrível, porque em nenhum momento, né, Jó, ele declara que ele termina a vida dele. Ele fala: olha, se você quiser, né, cesse os meus dias, me deixe em paz, para que eu possa ter um pouco de alento, de acalento, né? E aí ele fala: olha, você que me tirou, né, do ventre da minha mãe, se não fosse isso, eu não existiria, né? Esse reconhecimento de Jó, porque ele poderia muito bem, irmãos, pensar no suicídio, pensar em acabar com tudo, pensar em tantas coisas, irmãos. E aí eu abro aqui um parênteses para falar com você. Às vezes você tem passado pensamentos como este, né? Pensamentos de acabar com tudo, pensamentos tristes como esse. Essa não é a saída. Nunca será a saída, porque Deus, ele é soberano, ele tem uma saída para você. Jó, mesmo mediante a todo sofrimento, ele acaba falando que, olha, só Deus, só o Senhor, ele pode acabar com a nossa vida. Deixa eu responder aqui. Pronto.
E aí, irmãos, ele acaba dizendo, olha, se você tivesse encerrado os meus dias ali no ventre da minha mãe, eu seria como alguém que nunca existiu, né? Então ele fala, olha, se Deus não resolver, não há ninguém que possa resolver. Se Deus não fizer, não há ninguém que possa fazer. E aí eu encerro, né, esse contexto aqui do capítulo 10, esse reconhecimento de Jó como o único Deus, único Senhor, único Salvador da minha vida, da sua vida. É o único que pode fazer alguma coisa por mim ou por você. Às vezes você tá passando por um momento desse de angústia da alma, né? E todo mundo às vezes fala pra você assim, olha, você não pode chorar, você não pode sofrer, você não pode mostrar pra ninguém que tá doendo. Não, Deus, ele não te pede isso, irmão. Fale que você é, sim, que você é de Deus. Fale que ele é soberano na sua vida. Desabafa o seu coração, a amargura da sua alma, tudo que te entristece, mas nunca deixe de reconhecer que só Deus pode pôr um ponto final na sua vida. Só Deus pode tomar as decisões, só Deus pode te mudar, só Deus pode te melhorar. Ele é dono da vida, ele é soberano. E aí eu gostaria de orar por você a respeito disso. Se alguém tem aqui algum pedido de oração, você pode colocar aqui embaixo, tá? A pastora Nayara faz parte da Escola Bíblica Casa de Zadok, ela tá aí nos comentários para me ajudar a responder vocês. Se você tem algum pedido de oração, você pode colocar. Se você quer colocar o seu nome ou da sua família, se você quer participar dos grupos da Escola Bíblica Casa de Zadok, você também pode colocar. Paz do Senhor pro Daniel. Próximo passo, se for crescer, acelerar e evoluir, o próximo passo é uma decisão. Então, assim, eu não sei, né, se na sua caminhada com Deus você tomou essa decisão de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes você cresceu dentro da igreja, às vezes você é filho de pastor, de pastora, mas você nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Às vezes você nunca te falaram isso, que você tem que aceitar por si mesmo. Às vezes você falou, né, muitas vezes que Deus era dono da sua vida, mas você esqueceu de viver como Deus, dono da sua vida. É diferente quando nós falamos e nós agimos como tal. A maior diferença de Jó é porque mesmo mediante a pressão da esposa, dos amigos, mesmo o mundo, né, condenando ele, culpando ele de algo que ele não tinha feito, ele continua sendo justo. Não por causa dos outros, mas porque ele sabia que Deus estava olhando. Será que eu e você temos esse entendimento? Eu preciso ser bom, eu preciso ser justo, eu preciso ser reto e íntegro, eu preciso servir ao Senhor nas minhas atitudes, não porque estão me olhando, mas porque eu sei que Deus está me olhando. Porque muitas das vezes a sua esposa não vai estar lá, mas Deus, ele tá te olhando o seu comportamento. Muitas vezes o seu marido não vai estar lá, mas Deus vai estar te olhando o teu comportamento. Então, às vezes você não vai estar na frente do pastor, mas Deus vai estar olhando o teu comportamento. Porque hoje nós vivemos um evangelho que nas redes sociais eu tenho que postar muita coisa, na igreja eu tenho que mostrar muita coisa, e aí nós nos arrumamos, colocamos roupas muito bonitas, mas o nosso coração, ele tá tão escondido, ele tá tão longe de Deus, porque como se Deus não pudesse ver que você tá angustiado, que você tá cansado. E Jó começa esse capítulo falando assim, olha, eu estou cansado, a minha alma tá gemendo, e eu vou falar o que a minha alma tá sentindo, porque eu tô triste. Será que você tem ido na presença de Deus? Porque é muito fácil nós irmos para um culto demora 2 horas, 3 horas no máximo. No culto nós cantamos, lemos a palavra, cumprimentamos uns aos outros, mas será que o seu coração, ele está sendo aberto para Deus com sinceridade? Não as palavras que os outros querem ouvir, não as palavras que são bonitas, não para parecer bonito diante de Deus. Olha, Deus, eu sou muito bom, entendeu? Sou muito justo, vou passar por isso com a cabeça erguida, nem tá doendo, entendeu? Aconteceu um problema, mas eu vou passar por isso, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você tá se fazendo de forte, mas a tua alma tá triste. Às vezes você não entende aquilo ali. E nós podemos sim falar, olha, Deus, eu não entendi isso, tá doendo, tá difícil, me ajuda. Por quê? Porque Deus, ele pode construir
uma vida melhor com você, um relacionamento com você. Ele não se importa com as vestes, com a placa da igreja. Às vezes você não tá nem na igreja, às vezes você tá em casa agora, no seu trabalho. Você às vezes não tá tendo força nem pra sair da tua casa. E aí, mas Deus, ele tá te vendo, ele tá ali junto com você. Então faça essa oração junto comigo. Renova sua aliança com Deus, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Seja sincero, essa live vai terminar, mas que você possa tirar aí 1 hora, meia hora, 10 minutos que seja, para você dobrar o seu joelho, para você sentar diante da presença de Deus e você desabafar a sua alma, e você desabafar o que você tá sentindo de dor, de amargura, de tristeza, de perdão, de pecado, do que for. Pede socorro para Deus, porque esse capítulo 10, Jó, ele pede socorro. Ele fala: Senhor, me socorre. Se for preciso, cessa meus dias, mas eu tô na tua mão. E é isso que Deus quer, sinceridade no teu coração, amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Senhor, que hoje haja, Pai, a quebra, Pai, do coração duro. A quebra, meu Deus e meu Pai, dos achismos, dos escudos, meu Deus e meu Pai, da aparência, Senhor, de parecermos justos, de parecermos retos. Pai, o altar do nosso coração, ele tem que ser seu. Somente o Senhor é poderoso. Somente o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Por isso, Pai, entra, Senhor, nesta casa. Aonde esse vídeo chegar, Pai, cada alma, cada pessoa, essa pessoa, ela precisa da tua presença, Pai. Entra no coração dela, Pai. Ouve, Senhor, a alma dela gemer, a alma dela chorar. Ouve, Pai, os machucados, as tristezas, a sinceridade da alma, Pai, porque nós precisamos ser ouvidos, Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, muitas tristezas caladas, escondidas. Anos, Pai, anos de traumas que foram calados, que parecia, Senhor, que não podia ser colocado para fora. Pai, mas as pessoas podem não ver. As pessoas podem não entender. Talvez sejam assim também como os amigos de Jó até julgam, Pai. Culpa. Mas o Senhor é soberano. O Senhor vê a verdade. O Senhor sabe aquilo que somos e aquilo que nós não somos, Pai. Por isso, Senhor, que a alma possa falar, que a alma possa sair para fora, Pai. Que haja uma diferença na vida dessa pessoa, Pai. Que haja uma diferença na minha vida, que não sejamos mais os mesmos diante da Tua presença. Pai, que essa pessoa que nunca aceitou Jesus, Pai, hoje tenha liberdade e autonomia para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Entra, Senhor, na nossa casa. Escreve o nome dela no livro da vida. Cobre ela, lava ela com o teu sangue, Pai. Perdoa os pecados dela. Senhor, renova a aliança que foi quebrada. A aliança, meu Deus, do meu Pai, que foi quebrada e foi, meu Deus, do meu Pai, escondida para parecer, Senhor, que estava tudo bem, tudo certo. Porque aparentemente até vai para a igreja, louva, canta, anda, fala da tua palavra. Mas a alma sabe que não está bem, a alma sabe que não está certo, a alma sabe que não está tendo o teu lugar, Pai, como Senhor e Salvador. O teu altar está quebrado. Pai, renova, Senhor, refaz o altar, para que nós possamos te louvar, te engrandecer verdadeiramente. Renova o relacionamento. Que essa live, meu Deus, meu Pai, possa acabar, mas que, Senhor, essa alma não consiga, Pai, parar de falar com o Senhor, parar de colocar para fora tudo que precisa ser colocado. Lava-nos, Pai, com a tua presença, lava-nos com o teu sangue. E, Pai, que hoje haja diferença. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, renova casamentos, Pai. Tira os escudos, Pai. Tira, Senhor, os enganos, Pai. Nós queremos ser assim como Jó foi nesse capítulo, Pai. Sincero, honesto contigo, Pai. E que o Senhor possa se achegar a nós com a tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Se você chegou agora nessa live, eu vou baixar ela agora, eu vou colocar lá no YouTube. Você assiste ela, porque é o Jó capítulo 10, é um capítulo maravilhoso. E você que assistiu até aqui, essa live vai terminar. Dobra o seu joelho, fala com o Senhor. Bota a tua alma pra fora, porque Ele quer te ouvir. Amém? E amanhã, 10 horas da noite, nós estamos aqui no capítulo 11. Jó, capítulo 11. Que você tenha um ótimo domingo com a sua família. Reúne sua família, almoça junto, faz um passeio, ou fica simplesmente sentado olhando um pra cara do outro.
mas que vocês possam ter um domingo em família, que vocês possam renovar os seus laços e que o Senhor possa abençoar grandemente a sua casa. Amém? Até amanhã.